considerando o título e o objetivo desse encontro, não é? Porque ele é parte de um ciclo que discute ecossocialismo e barbárie, mas especificamente este aqui se refere à questão da água e da educação. Eu acho que há várias questões que estão sendo apresentadas, todas elas fazem parte de um panorama, mas que para ele constituir um quadro é necessário uma compreensão de como que essas diferentes partes estão constituindo esse quadro, não é? Porque mesmo um patchwork ele precisa ser constituído para formar desenhos, não é? Então, esse problema da água, ele não pode ser enfrentado no nível da educação se nós não tivermos uma compreensão mínima, compartilhada, porque poderá haver outras compreensões, mas a compreensão, por exemplo, de nós que estamos aqui, porque algo nos une, não é? Há afinidades na nossa forma de ver e pensar e buscar coisas. Senão nós não estaríamos aqui unidos discutindo um tema que diz respeito a nós que nos parece importante, não é? Então, esse panorama, a meu ver, ele tem que compreender, primeiro, o que é um movimento ambientalista, ou socioambientalista, ou sei lá, o nome que nós quisermos dar. E eu acho que nós temos que considerar, nesse movimento, no mínimo 4 vertentes filológicas, quer dizer, como que ele surge, como que ele emerge, porque essas correntes elas estão presentes na confusão que nós estamos vivendo, né? Na confusão que nós estamos vivendo para ter um entendimento, não na confusão que está gerando a problemática, não é? A primeira vertente é a vertente que faz emergir o movimento ambientalista como um movimento político. E essa vertente é a crítica do poder. É contra a cultura, é contracultural, não é? E ela vai se contrapor à subjugação, ao assujeitamento, ao domínio, ao poder, que aqui no nosso caso, no Brasil, é mais complexo ainda, porque nós temos toda a questão da colonialidade do poder. O movimento ambientalista ele surge como uma crítica dessas tensões do poder. Crítica no sentido de questionar as verdades que estão ali. Essa é a primeira vertente. Ela é uma vertente muito influenciada pelo transcendentalismo norte-americano, por outros movimentos, até emerge como um movimento de massa, um movimento hippie, etc. A segunda vertente é a crítica do desenvolvimento. Desenvolvimento que não poderia mais ser considerado como algo unidirecional, não é? Que era aquela tese transformada do iluminismo pelos positivistas, que tornou-se, então, uma leitura de um progresso absolutamente determinado, unilinear, produzido por uma forma civilizatória que não era civilizatória, porque não era ela que se produzia como desenvolvimento, mas uma ordem de organização de poder e de economia. Essa crítica do desenvolvimento, ela está presente em todas as teses que defendem o desenvolvimento sustentável como uma alternativa palatável à terceira ordem de crítica, que é a crítica civilizacional. A crítica civilizacional é o fundamento do que por que nós estamos passando o que nós estamos passando. Vamos pegar o problema da crise da água em São Paulo. É uma crise civilizacional num mundo colonial ou colonizado, onde a colonialidade de poder determina isso. Mas são 500 anos para nós chegarmos onde chegamos. Mas isso tem que estar presente
não na ação de cada um, porque a ação de cada um será aquilo que ele vai poder fazer no âmbito da sua condição profissional, mas na compreensão, porque a compreensão é que vai unir o que nós estamos fazendo, o que cada um está fazendo, um num plano de combate político, outro na universidade, outro na escola secundária, outro na ONG, outro no vereador, não sei. Nós temos que ter um quadro que nos una, porque senão nós vamos reproduzir o caos que foi transformado a nossa sociedade brasileira hoje. Esse caos não é espontâneo, esse caos é produzido intencionalmente. Se nós entrarmos dentro da ressonância do caos, nós vamos fazer o que em física se chama movimento browniano. Um vai para cá, outro vai para lá, a soma dá zero, se não der menos, não é? Então, a crítica civilizacional, ela é fundamental para nós compreendermos o que é essa crise da água, junto com a dimensão da crítica do poder e a dimensão da crítica do desenvolvimento. E a última vertente é a vertente ecológica. A vertente ecológica, infelizmente, é o único instrumento que nós temos, porque nós somos socializados dentro de uma ordem cultural que o conhecimento que está ali, por mais que você se apoie e aceite e acolha outras formas de conhecimento, é o conhecimento erudito, não é? E, dentro do conhecimento erudito, a crítica que nós vamos fazer, que compreende essas três vertentes, é a crítica ecológica. Só tem sentido se nós formos capazes de unir tudo. Então, aí, nós chegamos na água e chegamos na educação. Ora, a educação, ela é responsável pela socialização, não é? Obviamente que nós estamos socializando as pessoas num campo de produção, corroborando a crise. É óbvio que num momento de emergência, porque aí nós temos que distinguir a emergência. Por exemplo, no Brasil existe uma área que chama-se psicologia dos desastres. Essa área, na Europa, chama-se psicologia da emergência. É muito importante a gente refletir na nomenclatura, né? O Agamben diz assim, a nomenclatura é o instante propriamente poético do pensamento. Escolhas terminológicas nunca são neutras. Então, quando eu digo assim, psicologia das catástrofes, dos desastres, o outro diz da emergência. Então, nós temos que trabalhar na emergência, não no desastre. Então, no Brasil, a gente já fala do desastre, porque emergência, para nós, é todo instante. Nós estamos continuamente na emergência, então nós nem percebemos a emergência. Mas, neste momento, nós temos que atuar no plano da educação como emergência. A emergência não pode apregoar a catástrofe, porque a catástrofe não motiva, a catástrofe aumenta a confusão, a catástrofe faz desagregação, ainda mais numa sociedade altamente competitiva, não é? Ela vai separar onde cada um vai defender a sua possibilidade. Então, eu acredito que, obviamente, que nós temos que atuar na educação, porque nós temos que socializar ou ressocializar para a crise. E ressocializar para a crise num regime de alta urgência, que é, portanto, de emergência, mas nós não podemos ignorar o quadro no qual nós estamos, porque nós não vamos poder atuar sobre esse quadro no sentido de emergência. Não vamos poder atuar no sentido de obter resoluções imediatas, não é? Então, eu acredito que educar, socializar para a crítica daquelas vertentes, que seria o papel da educação ambiental, é uma coisa. É lógico que é a longo prazo. Não é? Resolver o problema emergencial
que pode, de repente, nos levar a uma catástrofe, porque o que está se apregoando é isso. Porque, vamos supor, não há água na escola, não tem criança indo na escola, a favela não tem água. Como é que nós não podemos imaginar o que pode ser isso? Não é? Mas, no plano do raciocínio das instâncias de decisão, nós não podemos trabalhar a urgência no sentido da distopia, da catástrofe, porque ela afasta. Tá? E afastando, o que você... Toda a agressividade, toda a heteroagressividade, a partir de um ponto, vira autoagressividade. Autoagressividade. Então, nós estamos falando de barbárie e ecossocialismo. Eu digo, bom, ecossocialismo, no momento que nós estamos vivendo hoje, é uma quimera até. Mas nós podemos vislumbrar alguma coisa. A barbárie que é colocada aí, no nosso pensamento filosófico, erudito, é pensado que o oposto da barbárie é a reflexão. Não é? Então, uma educação para a emergência, uma educação para a urgência, ela tem que trabalhar a reflexividade da socialização. É isso que é educar. Levar o sujeito a pensar sobre como ele se constituiu sujeito. Eu hoje não pude vir na hora aqui, porque fui numa cerimônia de concessão de um título de professor emérito. E, de uma maneira extraordinária, o professor, com 86 anos, resolveu fazer um discurso falando sobre a infância dele. E, a falar sobre a infância dele, ele falou sobre o Brasil, ele falou sobre o sofrimento, ele falou sobre uma vida assim que eu fiquei me sentindo a supra-sumo da privilegiada, com uma modéstia, uma ternura, um lirismo, não é? Então, eu acho que refletir sobre a sua própria socialização é a única coisa que nós podemos fazer como uma crítica fundamental do mundo no qual nós estamos. E em compromisso socioambiental, nós temos que levar as pessoas a pensarem por que elas dependem da água, por que elas estão nessa situação. A água, como elemento, não é a água como da Sabesp, não é a água como tudo da natureza física, não vai terminar. O que vai terminar o que pode vir a terminar é a possibilidade do uso da água nos termos requeridos pela nossa forma de vida. Agora, o que está produzindo isso? A forma de vida gerada pelo que se chama hoje sociedade capitalista. Não é uma economia, é uma sociedade, é um modo de vida que foi definido por Strick como um modo de vida que depende do crescimento ininterrupto do capital privado. Então, isso aí é o que está produzindo o acirramento desta crise que poderá, talvez, se transformar em até numa catástrofe. Não acredito. Ela vai ser uma catástrofe diferencial que vai produzir o assujeitamento maior daqueles menos privilegiados. Por quê? Porque ela vai continuar produzindo o crescimento ininterrupto do capital privado. E, para isso, ela vai tirar a água, se for preciso. Vai tirar a terra, se for preciso, como tem feito. Então, o que nós podemos fazer como educação para a água nesse momento? Eu acho que é levar a reflexão do que é que a pessoa, como é que a pessoa se constitui o que ela é e o que significa essa constituição. E é ela que produz isso no coletivo. Não é? A barbárie vai existir quando nós deixarmos de pensar. A reflexão, segundo todos os pensadores da nossa linha de conhecimento,
é o oposto da reflexão. Enquanto há reflexão, nós não estamos na barbárie. O que não quer dizer que nós estamos a caminho do ecossocialismo, mas se nós não tivermos uma compreensão uníssona de onde nós estamos, cada um no seu pequeno, está lá na horta, o outro está na escola, o outro está, não sei, em Brasília, onde for, é isso que vai trazer uma soma. Senão, nós vamos estar no movimento browniano desorganizador, desestabilizador, como nós estamos passando na sociedade brasileira. Não é por acaso. É intervenção mesmo. Então, fluxos desconexos de comunicação desestabilizam, destroem, mas não destroem a submissão. Ao contrário. Eles destroem a legitimidade, mas não destroem a autoridade. Tá? Então, a minha contribuição para vocês é essa. Ambientalismo tem que ter compromisso com, no mínimo, suas 4 vertentes filológicas. Isto no plano do entendimento, no plano da ação. Educar é socializar. Socializar significa refletir sobre sua própria socialização. Porque eles já estão socializados, ou nem estão. Se em alguns momentos você vai em determinados lugares que você percebe que as pessoas não estão sendo nem socializadas. Não é um problema de escolaridade ou letramento, é socialização. Não é? Agora, socializar ou ressocializar, nesse momento, implica levar as pessoas a refletirem sobre como elas se constituíram sujeitos. Como é que elas foram, quando criança, quem ensinou o quê, e a partir daí chegando. Não acredito na força de uma comunicação catastrófica, distópica, porque ela não mobiliza e ela divide as pessoas. Porque nós vivemos numa base altamente competitiva e destrutiva, de maneira que eu sou contra você porque você é um antagonista da minha pessoa. Se a situação é uma catástrofe. Então, o desafio é, nós temos que trabalhar na urgência, temos que ensinar a ressocializar com velocidade e eficiência, mas não podemos usar pressões de catástrofe. Não podemos usar pressões distópicas. Tem que inventar uma utopia. Inventem. Seja o ecossocialismo, seja a paz, seja o amor, cada um a sua. O entendimento tem que ser comum. Minimamente tem que ser comum. Essa é a minha contribuição ou descontribuição, não é? Porque eu não gostaria de fazer uma mensagem pessimista, não é? O momento é difícil, a tendência pessimista é alta, mas a gente tem que encontrar um caminho de cooperação. E, para mim, esse caminho só passa pelo compartilhamento da compreensão. E cada um vai agir, não é? Para não anular um ao outro. Então, é isso. Muito obrigada.